Galera, estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o professor André Viana e viemos dar mais uma dica para vocês que pode ajudar na caminhada de vocês rumo ao sucesso no Enem. Hoje eu vim falar com vocês sobre mecanismos de imunização. Vocês sabem que as epidemias, as manifestações de doenças na sociedade, elas são muito comuns. E vocês sabem também que nós temos algumas políticas de promoção de saúde que visam imunizar a população. Mas para entender o que é imunizar a população, a gente tem que entender o seguinte: imunizar é proteger. Eu tenho que dar um jeito de eliminar aquele agente etiológico. Eu poderia fazer isso, por exemplo, eliminando a transmissão da doença, o que a gente tenta fazer, por exemplo, com a dengue. Eliminando a água parada, a gente tenta matar o vetor, mas nós já conversamos sobre isso em uma outra overdica. Hoje, nós vamos falar de um pouco mais além. A gente já percebeu, por exemplo, que existe uma busca muito grande por vacinas contra a Zika, vacinas contra a dengue, vacinas contra a AIDS. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: isso aí não é um mecanismo que vai curar as pessoas. Por quê? Quando a gente fala de imunização, eu tenho que lembrar de uma coisa. Em primeiro lugar, ela pode ser a imunização ativa. O que é a imunização ativa? É aquela imunização onde, de alguma maneira, eu entro em contato com um agente patogênico. Eu entro em contato com um agente etiológico ou com a fração dele. Ah, como assim com a fração? Vamos pegar o exemplo clássico, a gente fala da catapora. A maioria das pessoas só pega catapora uma vez na vida. Por que você pega catapora uma vez na vida? Porque você entra em contato com o agente etiológico. Ao entrar em contato com o agente etiológico, você fica doente e o seu corpo, o seu sistema imunológico, vai desenvolver uma resposta específica, vai desenvolver um grupo de anticorpos, uma sequência de imunoglobulinas específicas para eliminar aquele agente patogênico do seu corpo. Só que, em compensação, ele vai gerar células, nós chamamos de células de memória. Por quê? Porque em uma próxima infecção, você vai garantir que esse agente patogênico não vai ter tempo de causar doença. Você já tem a resposta pronta, tá certo? Por outro lado, em alguns casos, eu não posso ficar doente. Eu não posso pegar, por exemplo, a poliomielite, que vai causar uma lesão a nível neuronal que é definitiva, certo? Então, eu não quero ficar doente, eu não quero ter o efeito da doença. Para isso, eu uso a vacina. O que é a vacina? É um mecanismo de imunização criado pelo homem a partir de antígenos atenuados ou mortos que vai induzir a preparação de uma resposta imunológica. E aí vocês têm que atentar para uma coisa então. Quando eu falo da resposta ativa, a grande vantagem está aqui em cima, é que eu gero memória imunológica, ou seja, eu fico protegido para uma próxima infecção. Isso é uma coisa importante. E ela vai se dividir em mecanismos naturais, a gente entrar em contato com agente patogênico externo, com agente patogênico natural, normalmente ele vai ficar doente por causa disso, ou ela pode ser artificial. Eu estou falando da vacina. E aí vocês lembrem o seguinte: se eu estou falando da vacina, eu estou falando de uma política pública de promoção de saúde. Por quê? Porque ela previne a doença, ela evita que você fique doente. Professor, mas aí eu já tomei a vacina contra a gripe, por exemplo, minha avó tomou e teve uma gripe leve. Lógico, ela tomou a vacina com antígeno atenuado, então ele teve uma pequena reação, tá certo, imunológica no organismo. Isso é normal, isso acontece, tá bem? Só que por outro lado, algumas vezes eu não tenho tempo. Imagina, o cara foi picado por uma cobra, por exemplo. Eu não vou dar tempo do cara, eu vou produzir a vacina, eu vou esperar a resposta imunológica acontecer. Não, você não vai fazer isso. Você vai curar o cara. Nesse caso, nós usamos um outro mecanismo. Esse mecanismo nós chamamos de imunização passiva. O que é a imunização passiva? É aquela imunização onde eu dou para o indivíduo o anticorpo pronto. Eu já entrego para ele a imunoglobulina, que foi produzida em um outro animal, normalmente em um cavalo. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei lá no cavalinho, um animal de grande porte, tá? Mais resistente, eu vou lá e dou para ele o agente etiológico. Eu dou para ele, por exemplo, o veneno da cobra numa concentração muito baixa. Aí, o que é que ele faz? Ele tem uma resposta imune primária, tá certo? Ele produz anticorpos específicos. Aí eu vou lá e dou para ele uma segunda dose daquele veneno. Como ele já tem a memória, porque ele está imunizado ativamente, ele vai ter uma resposta mais intensa. Certas respostas imunológicas vão se tornando mais intensas à medida que eu tenho a representação do antígeno. Então, o que é que eu vou fazendo? Vou dando outra dose, outra dose, outra dose, o número de anticorpos no sangue do animal vai aumentando, eu vou lá e isolo esses anticorpos. Aí André foi picado por uma cobra, o que é que eu faço? Eu dou para ele um anticorpo pronto. Isso resolve o problema? Resolve, eu curo a doença na hora. Tá? O sistema imunológico vai conseguir debelar aquela doença porque ele já está recebendo os anticorpos prontos. Então ele vai neutralizar a toxina. Só que tem um problema: ela não gera memória imunológica.
Ou seja, se eu for picado daqui a algum tempo pela mesma cobra, eu vou ter que tomar o soro de novo, porque eu não vou ter gerado memória, não vou saber como me defender novamente para aquela doença. Então isso não é uma política de prevenção, certo? É uma medida de tratamento, é uma medida emergencial, você trata a doença. E aí eu lembro, esse mecanismo, ele também está dividido em natural e artificial. Qual é a diferença? Nos mamíferos, nós temos, através do leite materno e através da placenta, a transferência de imunoglobulinas tipo G, as famosas IgGs, que conferem imunidade passiva ao feto, ao embrião e ao bebê durante o período de amamentação, certo? Já o soro, por exemplo, o soro antiofídico que nós comentamos, ele confere imunização agora para o adulto. Nos dois casos, eu não gero memória. Então, não confundam. Imunização ativa gera memória imunológica. Na reapresentação do antígeno, eu tenho maior velocidade e maior intensidade da resposta. Na imunização passiva, eu recebo os anticorpos prontos, eu não gero memória imunológica, eu resolvo o problema. Ficou claro? Aguardo vocês. Até a próxima dica.